Fala, galera do Pode Encucar! Chegamos a mais um episódio, o nosso primeiro episódio do ano, Rodrigão. Que episódio top. 29, querido. 29? Aí sim. Acertei! E aí? Seja bem-vindo a mais um ano. Esse Você é o também. ano... Cara, esse ano promete. Esse ano promete, cara. Esse Muita ano promete coisa, porque o cara. Pode Encucar está se tornando cada vez mais missionário. Uhum. As histórias estão cada vez mais interessantes. Sim, A galera tá compartilhando cada vez mais. sim. Então, esse ano promete. Porque, Sim, cara, promete. o que eu tenho notado é que a gente tem entrado nas casas das pessoas, nas famílias, né? E, cara, tem muita gente dando testemunho que, pô, Pra caramba, cara. O que, que a gente recebe no Instagram, pessoal, que a gente recebe no YouTube, nos comentários ali, de que as histórias marcaram, as histórias serviram pra tirar as pessoas da zona de conforto. Cara, é muito gratificante pra gente, de verdade. Isso aí mostra que o que a gente tá fazendo vale a pena. é isso aí. E hoje? E hoje, você que me conta, então. Tá, hoje, cara, hoje a gente tem uma convidada, Aham. pô, uma pessoa top demais. Aham. Eu conheço ela há um bom tempo, cara. As primeiras memórias que eu tenho dela, a gente ia fazer evangelismo e ela chegava com a bicicleta dela, né? Com a bicicleta? Com a bicicleta, Ixi. cara. Chegava com a bicicleta, eu falava, meu, que menina doida. Evangelizava de bicicleta, então. Aí descobri que ela, pô, a maior atleta, mano. Ah, Corria é, quilômetros cara? e quilômetros, rodava de bike. Aí eu falei, cara, que top isso, mano. Poxa, cara, que legal. Eu não sabia dessa história, não. É a real. Então, nós recebemos hoje Ana Beatriz. Ana Bia. Obrigado por ter vindo ao Pode Encucar. É um prazer te receber. Valeu, Bia. A gente tá muito ansioso para ouvir a sua história, mas já vou começar sem enrolação. Conta pra gente quem que é a Ana. Se apresenta e conta pra gente quem que é a Ana, cara. Meu Deus, isso aqui é uma honra, né? Isso aqui é, na verdade, tem uma música que fala: eu quero ser a resposta para esta geração, estabelecer o reinado do Cordeiro e do Leão. E essa loucura, né, meu? E é um negócio, assim, que isso sempre queimou no meu coração. E eu acho que isso que foi que me encorajou a chegar, chego até aqui, assim, simples assim, porque assim, eu não sou nada, eu nem sei o que eu tô, assim, fazendo aqui, né, isso aqui é para confundir mesmo. Se isso te alivia, a gente também não sabe. Isso aqui é para confundir aqueles que dizem ser sábios, ou os loucos deste mundo, né. E aí, bom, vamos lá, quem sou eu? Eu sou Ana Beatriz, eu sou paranaense, vim lá de Maringá, norte do Paraná. Maringá conheço bastante, cara. Maringá é muito legal. Uma cidade maravilhosa, Ótima. cidade canção, que é chamada, né? Cidade linda. E aí, eu sou formada em bioquímica, me formei lá em Maringá, cresci em Maringá, me desenvolvi em Maringá, comecei a criar uma história em Maringá, até que aí, simplesmente, eu tinha algo no meu coração que queimava muito, aquela questão, sabe, de falar, meu Deus, mas sei lá, muitas questões que eu não tenho resposta na minha vida. Eu vivia de uma forma totalmente, sabe, deixa a vida me levar. E a galera falava, esse aqui tá na minha mão, eu também vou fazer isso. Vou fazer isso, vou fazer isso, vou fazer isso. E aí, nesse meio tempo, eu me extravasava como? Fazendo esporte, é claro, né? É? Aí eu saía pra pedalar. Pelo menos, né? Isso é saudável, né? Saudável. Hábito saudável, né? É um hábito saudável. Mas eu fazia poucas vezes isso, né? Eu fazia poucas vezes isso, e aí, no final das contas, a hora que eu me deitava na cama, ficava com uma coisa, sabe? Lá em Maringá, né? Tive bons estudos, criei relacionamentos, amizades. Mas sabe assim, aquela coisa que falava, meu, e aí? Vazio. Comecei a ficar uma adolescente, né? Vendo lá as minhas amigas namorarem, depois uma já começa a casar, e eu falava, meu Deus do céu. Falei, que isso, gente? Que isso? E eu começava a observar muito, sabe? Muito. E aí, quando eu começava a observar, eu
lá em Maringá, comecei a ter muita turbulência de emoção. Eu era gaga. Gaga, assim, não conseguia falar nada. Sério, cara? Minha mãe vai assistir Nunca que isso eu aí. falaria isso, né? Acho que minha mãe, pô, né? a minha mãe, eu acho que vai. E aí, eu queria contar pros meus pais como é que foi meu dia, né? Chegava em casa, terrível. Queria falar. Eu virava as costas e saía fora. Sério? Com quantos Saía. anos isso? Adolescente, 14, 15 anos. Né? Até que às vezes também na escola a professora pedia para participar das coisas e... Aí a hora que eu ia ler, não conseguia. Que era emoção, sabe? Medo, insegurança e tudo aquilo. E aí eu eu falei, gente, não é possível. Minha mãe até mandou eu ir lá. Vai, filha, vai se tratar, né? Eu falei, tá bom, eu vou me tratar. E nisso tudo eu ia pra igreja, viu? Mas não era cristã, não. Ia pra igreja. Igreja evangélica. Católica. Católica. Minha família toda veio, né? E aí eu ia lá, fiz aquela catequese, a crisma e tudo. Mas, sabe, eu não conseguia encontrar uma resposta para as minhas dificuldades. E aí minha mãe falou, filha, vai se tratar. Eu falei, tá bom, vamos buscar um negócio para eu me tratar, né? Aí isso faz parte de mim, tô contando isso aqui, por quê? Porque é o resultado. Claro, né? claro. Isso aqui vai me compor. Uhum. E aí eu peguei e falei, tá bom, então vamos lá. Fui lá, comecei na psicóloga. Ela mandava eu desenhar. Poxa. Ah, meu Deus do céu. Falei, gente, eu acho que papel vai começar a me ajudar a extravasar minhas emoções. E aí eu falei, mãe, ó... E eu creio que, assim, desde essa época, mesmo eu já andando totalmente torta, de acordo com as minhas emoções, né? Tipo, carente. E eu fazia o que estava mais fácil ali. Quem me agradava primeiro, eu aceitava, ficava. E não tinha problema não, né? Vinha 1, vinha 2, vinha 3. E vinha de tudo quanto é cor, de tudo quanto é sexo. E a gente ia. E vamos, né? E aí, um dia, eu entendi que estava buscando ser aceita por alguém. E eu falava, meu Deus. E aí? Para ninguém que eu estou me relacionando, no final das contas, supre minha necessidade. Porque essa pessoa erra comigo, essa pessoa me frustra, essa pessoa... Falei, mas que vida é essa? Que vida é essa? Eu começava a questionar, sabe? Questionar. E aí, nessa minha adolescência, nessa minha formação, nessas minhas experimentações, tipo lá no Jardim do Éden, né? Curiosidade da Eva lá. Sim, né? Vai, sim. vamos experimentar. Não deu bom, né? Já viu Não no deu Jardim bom, do Éden né? que não deu bom. Como é que comigo ia dar bom, né? Não ia. Misericórdia. Aí, nesse meio tempo, o que foi acontecendo? Eu fui lendo muito, fui lendo sobre a questão de controlar as emoções, controlar o pensamento e tal, não sei o quê. Eu comecei a entender que minha vida não era só aqui. Tinha algo. A gente fez de corpo, alma e espírito, né? Falei, o meu espírito tá assim, ó, estrucidado. Eu tô sem espírito, né? Eu tô simplesmente almática aqui nesse lugar. Almática, tô louca. E vou fazendo. Falei, não, eu tenho que aprender a lidar com essa parte do espírito que eu não entendo nada ainda, eu preciso me relacionar, eu preciso ir buscar disso. Então eu tinha essa convicção já, e eu entendia que a minha resposta, onde eu seria aceita, seria algo de dentro para fora, não de fora para dentro. Por quê? Porque a minha mãe, ela queria sempre entregar o melhor para mim, meu pai, mas às vezes não supria aquilo que eu estava esperando. Então era o meu problema, né? E não supria a minha expectativa. Às vezes eles achavam que estava suprindo. Às vezes um amigo também ali, na expectativa, né? Que você às vezes está esperando alguma coisa de um amigo e ele frustra a expectativa. Sim. E eu não sabia lidar com isso. Eu não sabia lidar com o quê? Expectativa frustrada. Aí o que eu fazia? Me rebelava, né? Ixi. Achava que o mundo tinha que andar em volta de mim. E eu queria estar aí buscar o quê? Fazer tudo muito certo. Desenvolvi o perfeccionismo. Sabe aquela coisa? Tinha que estar tudo muito certo, porque inconscientemente eu estava fazendo isso para chamar atenção. Eu queria ser aceita. Assistida? Queria ser aprovada. Queria ser, sabe aquela coisa? Sim. Falava, gente, agora eu já estou entendendo que não vão ser por pessoas que eu vou buscar mais isso.
minha vida já tava assim, de ponta cabeça, Uhum. né? E eu adolescente lá crescendo, gaga ainda. Falei, eu preciso aceitar todos esses negócios que eu tenho. Eu preciso eu que vou me resolver. Eu preciso ter uma atitude inicial. Eu preciso buscar ajuda, mas eu preciso primeiro reconhecer isso que eu tenho. Eu começava a falar com as pessoas, eu não atendia telefone, gente. Por não causa gostava. Porque o que vão achar de mim? O que vão pensar de mim? Né? Tipo, menina é gaga, vão ficar zombando da minha cara. Aí eu falei, a pessoa me ligou, vai aguentar, vai me esperar. Até eu terminar de falar. E eu não tava nem aí. Só que nisso eu comecei a desenvolver o quê? A questão de ser muito direta e reta. Porque eu tinha uma estratégia de falar logo a mensagem, Exatamente. né? Interessante, cara. E aí eu... Então eu arrumei essa estratégia de ser direta e reta, falar a minha mensagem rápida. Então eu não sabia filtrar emoção, nada. Sabe? Eu não sabia que o jeito com que eu falo expressa alguma coisa. Não, eu só queria fazer o que eu estava precisando. Enviar a mensagem. Sair da minha boca. Essa que era a minha missão ali que eu tinha. Então eu fui essa pessoa gaga, comecei a desenvolver algumas técnicas para tentar sair disso. Me encontrei no violão, na melodia, porque aí eu começava a cantar, meio que numa melodia, minha fala... ela saía com mais facilidade. E o meu pensamento tinha que dar uma segurada. Aí eu fui aprender o violão. Então eu fui essa menina, eu sou essa menina, né, que veio aí e falei assim, e eu aceito tudo isso, né? Falei, tudo bem. Eu faço o violão, primeiro para eu entender alguma coisa para mim, né? Eu parei de querer atender às necessidades das pessoas. Eu comecei, eu falei, não aguento mais, porque ninguém me satisfaz. Sim. Eu tô tentando atender a necessidade de todo mundo e não tá resolvendo. Isso não tá me deixando alegre, isso não tá me trazendo uma felicidade genuína. Isso não tá me trazendo sabe? Um valor, não tá me trazendo nada. Eu tô sendo aí, ó. Você sabe que acontece isso muito, né, Bia? Não é só com você, mas as pessoas colocam as expectativas em um outro ser humano que é tão falho quanto eu. Pois é. E sábio aquele que descobre isso logo. Né? E você descobriu isso mais ou menos logo, pelo que eu entendi. Isso foi antes dos meus 20 anos, 23, 24 anos. Foi na minha época que eu tava, assim, bebia todo dia, enchia a cara todo dia. Você teve essa fase de rebeldia, de tipo, beber e etc, e encher o eu dei caneco? um PT num carro. Verdade. PT num Bêbada. carro. E com sono. Depois do trabalho, sair pra festar, beber, prostituir e dormir. E capotou e acabou com o carro. Pronto. Meu pai resolve, né? Fácil, né? Falar, alguém vai resolver Sim. o meu BO. Sabe, inconsequente? Sim. Eu falava, não acredito. E a pessoa que eu me relacionava na época, tipo, sabe? Não tem nada a ver com a pessoa, mas eu falei, gente, não faz sentido. Não faz sentido uma coisa com a outra. E sem querer eu acabava machucando essas pessoas. Né? Porque eu não dava o que essas pessoas estavam me esperando. Não, que sabe? Um relacionamento que já não ia pra frente. Raso, né? Raso. E que não é nem da origem, né? A questão ali que tem na criação, diante da Bíblia. Totalmente contrário àquilo. Sim. Falei, gente, o negócio não prospera. Não vai. Falei, esse negócio aqui tem uma hora que vai dar B.O. Vai empacar. Então, eu sou essa menina que estava com todas essas observações na cabeça, essa vontade de querer, sabe, mudar. E nisso, eu estudando, eu buscando, aceitando a minha gagueira, falando. Você entrou numa busca de autoconhecimento ali, bem nova, né? É isso. E entendi que você conseguiu resolver alguns dos problemas, mas nem todos. Só que nem todos. E aí eu entendi, e aí lá eu queria, sabe, eu queria desbravar, eu gosto de desbravar as coisas, eu queria aprender a errar. Eu não sabia aprender, eu não sabia errar.
Por quê? Eu não sabia lidar com frustração, né? Sim. Então, tudo eu fazia muito certinho. A minha mãe falava, Ana, pelo amor de Deus. Mas ela também não entendia por que eu fazia aquilo. Tudo me estressava. Tudo. Mas assim, se tava torto aqui, isso daqui me incomodava. Tava torto, tava não sei o quê. Tudo eu queria que girasse do meu jeito, ao meu redor. Sim. Na minha percepção, nas minhas verdades. Até que eu tava criando que o pecado que eu tava pecando era uma verdade. Ah, não. Aí eu falei, aí não dá para contestar o que tá na Bíblia, né? É a única palavra que não muda nunca. É. E eu queria dizer que... eu preciso só ser feliz. De qualquer jeito. Oi? Mas e aí, como que foi a história que você conheceu a Jesus e entendo que você encontrou as respostas que faltavam? Como que foi isso aí? Isso daí foi no final dessa minha loucura. Aí eu me formei em bioquímica na faculdade. Ah, tá. Lá, né? Em Maringá. Em Maringá, integral. Fiz tudo que eu podia. Fui monitora lá, pesquisadora, cientista. Tudo que dava pra fazer eu fazia. Porque eu queria trabalhar, mas eu não tinha tempo, né? Porque é integral o negócio. Sim. E eu sempre me movimentei muito. Eu gosto dessa dinâmica. Eu gosto de estar sempre fazendo algo. E aí, encontrei uma menina no ponto de ônibus, quando eu fui tirar meu título de eleitor, eu deixei para tirar bem assim, vencendo, já tava beirando os meus 18 anos. Beirando, tipo, eu já não tinha mais tempo. Tava no limite dos meus 18 anos. Isso não tava, eu tava para entrar, eu tava na primeira ano da faculdade. Tava nessa, sabe aquela transição? Assim, muito crítica. Sim. Muito crítica. Encontrei uma menina para tirar o título de eleitor, e foi essa menina que depois ela me viu um dia no terminal, que eu tava pegando um ônibus, ela me chamou pelo nome. Falei, misericórdia. Vocês conversaram lá atrás? Eu pedi uma informação pra ela, até qual era o prazo final, porque ela tava na fila com um monte de gente, e eu não tava com tempo pra parar lá naquele momento. Sim. Ela me passou a informação, eu peguei o que eu queria e vazei. Vazou, com 18 anos isso. Isso. E aí? Aí eu fui, aí deu 1 mês, 2 meses, eu voltei, porque daí era perto também lá da faculdade, da escola e da faculdade, onde ele ficava transitando muito. 2 meses depois, eu fui pegar o busão para ir embora, que eu andava de ônibus, né? Eu andava de ônibus ali. E aí, ela pegou e me encontrou no ponto de ônibus. Ela falou, Ana? Eu falei, meu pai amado, quem é essa criatura? Eu falei, que medo. Eu falei, ixi, tá querendo alguma coisa, né? Eu falei, ai. Essa menina começou a conversar comigo. No ônibus, dentro do busão, voltando para minha casa. De repente, ela pegou o mesmo ônibus do que eu e ela parou. Eu falei, meu Deus, essa menina vai na minha casa, eu nem convidei. Ela estava no mesmo ônibus, ia parar no mesmo ponto do que o meu, porque ela morava a 1 quadra da minha casa. E no ônibus, essa menina começou a responder coisas que nunca ninguém tinha parado para falar comigo. Nossa. Conta um pouquinho disso aí. O que é o amor? Meu Deus. Tipo, no busão. Quem fala isso? Só crente. Gente, alguém tá falando de coisa interessante. Falei, que legal. Aí eu comecei a dar bola pra menina ali, né? Sim. Ela, nossa, aí ela muito, muito sábia na forma de colocar as palavras ali, sabe? Sem repelir nada. Ela falou, que é o amor? O que você considera da vida, né? Tipo assim, qual que é a tua razão de existir? Falei, gente, eu tô em busca disso desde quando eu tô me descobrindo por gente. Eu tô querendo saber pra onde eu vou, porque eu não sei, né? Eu tô assim, ó, sendo levada pelo furacão. Aí eu falei, nossa, então, eu acho que o amor é isso, né? Tipo, eu não sabia nada. Eu falava assim, meu... Aí ela começou a falar de Cristo, né? Daquele que morreu por amor a mim. Eu não sabia nem quem eu era. Ali que eu falei, gente, alguém morreu por mim? Alguém se importa comigo? Eu falei, se importa é nada. Você tá de brincadeira, né? E essa menina vivia isso. E eu olhava ela e pra ela parece que transbordava algo dela. Que eu falava, gente, essa menina tem alguma coisa. Eu falei, o que é isso? E depois disso eu nunca mais parei de falar com ela. E aí foi ela que me levou à igreja evangélica. Primeira vez. Com 18, 19 anos. E eu vivendo de turbilhão. Então, e ela começou a me discipular.
a lançar sementes sobre a minha vida. E eu, meu terreno, meu coração, pedregoso, assim. Aham. Só espinho. É só Onde erva todo mundo daninha. chega, né? Mas pedra de tudo quanto é tipo. Porque falavam comigo, eu tum, 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 tum. E não tava nem não. Né? Eu estava falando mais, assim, mais tranquilamente. Eu já dava as patadas, o povo me chamava de fria, de seca, de... Sabe? Que não tá nem aí com nada. Meu, e aí essa minha começou a me discipular e cuidar de mim. E sabendo de todos os meus podres. E eu encontrava um lugar seguro para falar com ela. Falava, gente, que é isso? Eu falei, que pessoa é essa? Que pessoa é essa? Que amor é esse? Que amor é esse? Que ainda eu toda podre, toda errada, toda torta, não sabendo fazer nada. Tudo que eu começava a fazer na minha vida, eu parava, sabe? Me rebelava. Eu reclamava de tudo da minha vida. E parece que tudo que minha mãe me dava, nada me satisfazia. Tudo que meu pai me dava, nada me satisfazia. Criança rebelde, pessoa rebelde. Era tipo eu, assim. Ô, Bia, você falando isso, vem muito de encontro com aquilo que a gente ainda vive hoje, que é, Gui, esses relacionamentos artificiais. Porque eu acredito que ainda tem pessoas como você, como a sua história, que ainda vivem, que ainda não encontraram pessoas como você encontrou essa menina. Então, vive naquela coisa assim, tudo artificial, sabe? Chicletinho Babalu, que tem ali aquele liquidinho, estourou, tudo bem, ai, que gostoso. Mas ainda vive esse negocinho. E se não tiver alguém que chega a falar, acorda. É assim, tá? Mostrando o tamanho do buraco que eu estava. Ela abriu seu olho. E me mostrando que aquilo ali não era o único caminho. Porque para mim, aquilo era a única coisa que eu tinha. Sim. Era tudo. Toda a minha vida se voltava naquele buraco, naquele inferno. Inferno eu digo, mas era uma maravilha para as pessoas. Uhum. Era lindo. Os amigos aplaudiam. Sim, Coisa linda, sim. né? Aquela coisa de plástico. Mas quando eu me deitava, e parece que ela tinha o discernimento de como estava a podridão do meu coração, sabe? Aquela tristeza, aquela angústia, aquela... que eu falava, o que eu tô fazendo? Mas ninguém tava tendo coragem de falar assim, cara, eu tô vendo o buraco que eu tô. É difícil de subir, mas eu vou começar a subir. Porque às vezes a pessoa desiste antes de começar, né? Sim. E aí você começou a ir na igreja, Ana? Comecei. Todo final de semana eu ia com ela. E aí você, então, fez a sua faculdade indo para a igreja? Indo para a igreja. Porque muitos cristãos, né, jovens, se desviam na faculdade hoje, né? E você ficou firme a sua faculdade toda? Fiquei firme a minha faculdade toda, só que vivendo em pecado. Entendi. Então, era domingo na igreja e durante a semana era uma outra Ana. Isso. Entendi. Isso. Como muitos vivem hoje, né? Exatamente. Legal. E essa pessoa nunca me acusou. Essa pessoa nunca... Eu falava assim, gente, que pessoa é essa? Que pessoa é essa? Falei assim, isso aqui não procede do ser humano. Certo? Porque a nossa mente é a primeira coisa, assim, ó, você tá vendo aqui? Tá julgando. Tá julgando. Tá julgando que jeito que a gente tá com a perna, com o pé, com a mão. Tá julgando, é a mente. Mas que pessoa é essa? Que não me acusa, que não me rejeita, e que me ama mesmo nessa lama. Ó, até rimou, eu nem queria que rimasse. Aí. Sabe? É tipo assim, é tipo Paulo, tipo, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim? Isso. Essa menina era essa pessoa. Eu via também, assim como Paulo, assim como Cristo, o quanto que ela se sacrificava, o quanto que ela servia, sabe? E ela não vivia por coisas passageiras. E ela se sacrificava a carne dela, as vontades dela, a ponto de uma pessoa ser salva. E ela faleceu. Sério? E ela foi médica. Nossa. Ela fez na faculdade lá na UEM, que é em Maringá, uma das faculdades mais renomadas que tem, tipo, estadual e tudo. Difícil de passar. Essa menina passou.
E assim, e buscava atrás de conhecimento. E ela não era boy, não. Não era boyzinho, não. E a gente, com tantas coisas na mão, e não valoriza o que a gente tem. E essa menina fazia sair a água da pedra. Sabe que a menina, você bota tudo na mão dela? Dá certo. E dava certo? E ela, mas eu via fazendo o quê? Aquilo que a gente até tava falando ali. Meu, suava a camisa. Ralando, se sacrificando, servindo o outro, amando o outro, entregando. E eu queria estar perto dessa menina, todo mundo queria estar perto dela. Falei, gente, o que é isso? Interessante, cara. O que é isso? E toda vez que eu ia para falar com ela, eu saía de lá, mas chorando. Arrependido dos pecados. Mas pergunta se eu conseguia sair Que incrível, cara. da prisão. Sim. Não conseguia. E aí, aí ela descobriu que ela teve câncer. É. Nova, né? Nova, ela é 3, 4 anos mais velha do que eu na época. Teve câncer e tal, ela faleceu no meu último ano da graduação. Nossa, muito nova. No último ano. No meu último ano, ela estava no terceiro ano, acho, de medicina. Meu Deus, cara. Cara, foi o velório que mais deu gente. Do estado do Paraná. Sério? Caramba. Era Caraca, até arrepiei aqui. de Andarilho a Milionário. bilionário. Meu Deus. Tudo. Ela morreu no estado de São Paulo. Não teve uma burocracia para ela chegar no estado do Paraná. Ela passou pelos melhores hospitais, Albert Einstein, todos. Os exames tinham que fazer nos Estados Unidos, tudo. A família naturalmente, tinha condições? Não. Quem proveu? Alguém. Quem que é esse alguém? Olha. Provia. Por todo o sacrifício dela, por quem ela era, por como ela andava, pelas escolhas que ela fazia, pelas renúncias, as pessoas não tinham um pingo de dúvida. Falaram, eu vou ajudar essa menina. Não, essa menina não pode estar acontecendo isso com ela. Você Não pode falar o nome dela? Posso? Larissa Yoshizawa. Ela tem canal no YouTube, né? Ela estava fazendo ela criou um CD. Ela ia fazer ela fez um EP de 5 músicas. Que legal. E ela louvava. Ela adorava o Senhor. Que legal, acho que bacana a gente compartilhar com a mãe dela, né? Com a família dela. Nossa, porque acho que eu nem tinha pensado nisso. Porque acho que é uma forma muito legal de honrar ela. Total. Sim. Né? Hoje a gente sabe que ela tá no melhor lugar do mundo, né? Que é com Jesus. Mas a gente que sofre, né? Quem fica. Sim. E acho que é uma forma de honrar ela, tão pouco tempo de vida, mas o quanto ela impactou. Exato. E eu creio nisso, que ela cumpriu a missão dela, É isso. assim como Cristo antes de 33 anos. Ela morreu antes de 30. Eu acredito muito nessa questão de... A gente tem muito... Vendo essas histórias, a gente se depara e a gente começa a nos comparar com esse tipo de pessoa e fala assim, nossa, quanto que eu ainda tenho que melhorar, né? Pô. Quanto ainda tenho que fazer, quanto ainda tenho que buscar, quanto ainda tenho que me entregar. E ontem, falando com a Suane sobre um assunto parecido com esse, eu falei, biblicamente, eu já notei algumas coisas na Bíblia, que quando o cara ele tem um relacionamento muito forte com Deus e com Cristo, né, em si, Deus chama ele, tira ele. Foi assim com Elias, foi assim com outros que, vem pra Enoque. mim, vai. Enoque, vem pra mim, vai. Você já cumpriu. Você não é mais, seu lugar não é mais aí, vem, volta. O ministério de Cristo, é o que você falou, o ministério de Cristo, 3 anos, cara. 3 anos. Se você for olhar, é super rápido, mas o que ele fez, cara, Meu aqui, Deus. mais que todo mundo que Sim. tem uma vida toda. Então, eu acho que é realmente você estando no centro da vontade de Deus e colocando toda a sua intensidade ali, cara. Ô, Ana, já que você já falou sobre a sua conversão, Mas seu eu quero processo... perguntar pra ela, Ah, antes, Rodrigão, quando foi que a Ana virou a chave e a Ana falou, agora sim. não tem mais essa de domingo igreja e semana mundão. Foi quando eu saí de dentro da onda. Quando eu saí de Maringá. Que eu tava assim, ó, na onda. Se formou, Tava assim. Ela se foi, a minha amiga, sim. porque ela que orava por mim. Eu não sabia orar, não. Abria a boca, misericórdia. Ela que orava por mim, cuidava. E algo
maior dizia: eu passei para você o bastão, mas eu não entendia. Até o ponto que uma amiga nossa em comum visitou ela antes de falecer e ela disse: fulana, se eu não estiver mais aqui, cuida da vida da Ana, porque ela é separada por Deus. E eu fiquei sabendo disso tempos depois. E eu tava lá em Maringá ainda. Eu falei, como você não me disse isso antes, né? Meu Deus, eu falei, gente, e eu ia juntando tudo, sempre isso que falava muito forte dentro de mim, essa minha vontade de, sabe, de ver essas coisas que têm valor de fato, o amor, eu queria encontrar esse amor, mas aí eu entendi que não era ela, não era a Lari, não era a pessoa, o ser humano, era algo que ela tinha dentro dela, né? Sim. E aí eu continuava vindo pra igreja sozinha. Aí, mas foi quando surgiu a oportunidade de eu vir pra Campinas, que meu primo foi usado para me dar abrir esse espaço. Eu creio que ele foi usado por Deus, né? Porque o Senhor move quem Ele quiser. Não importa a crença, não importa. Ele move em favor dos seus, né? Meu, juntou ali, de repente, Ana, vem pra Campinas. Ele falou assim, você vai ter que largar tudo. Eu falei, oi? Largar tudo o quê? Eu não tenho nada. Tipo, que ele achou, nossa, ela é bioquímica, tem os pais, tem toda a família, tem todos os amigos. Eu larguei tudo. Pra mim, isso, meu. Eu falei, eu vou. Porque eu vou encontrar ainda algo que eu ainda não encontrei. Mas que eu tô em caminho para. Meu, eu cheguei aqui em Campinas. Eu falei, como é que eu vou saber que igreja que eu vou agora? A única certeza que eu tinha aqui, Gui, era que eu falei assim, meu, eu tenho que saber que igreja que eu vou. Sim. Que lá eu ia todo domingo. Entrava e saía, só. Não participava de célula, não participava de louvor, não participava de nada. Ia. Cheguei aqui, eu falei, que igreja eu vou? Fiz uma lista daquelas coisas de perfeccionista, tá? Fiz lista, a ordem, tudo. Primeira igreja, a mais próxima da minha casa, Bola de Neve. Falei, eu vou lá nesse, né? A mais próxima, vai ser seguro, eu vou conseguir, que eu vim com a minha bicicleta, veio eu, minha bicicleta e minhas roupas pra Campinas. Mais nada. Aí foi no momento que eu falei, meu Deus, entrei no primeiro culto da igreja, falei, eu vou rasgar essa lista, porque é aqui que eu me senti bem. Falei, é aqui que tudo vai acontecer na minha vida. E eu sempre tendo a referência de quem? Da Lari, que cuidava das palavras, de toda a semente, de tudo que ela falava pra mim, dos gestos, de tudo, e não saía. Mas o que? A vontade de pecar era grande, era grande. Sozinha, sem família, aqui, sem amigos, sem conhecer a cidade, sem saber como é que ia ser meu dia de amanhã, tipo, eu não sabia... Não tinha emprego, não tinha nada certo. Eu tava com emprego de gerenciamento de projetos imobiliários. Lá em Maringá. Aqui. Vim pra cá com esse emprego. Projetos imobiliários, e eu totalmente diferente. E eu tinha que correr atrás de estudar pra poder dar conta. Falei, tá bom, vamos. E eu com a minha bicicleta. Falei, então fechou. E comecei essa labuta. Só sei que daí eu falei, é a igreja que vai me resolver. Comecei no primeiro mês que eu fiquei aqui, que eu cheguei aqui em Campinas. Quando foi o start? Foi quando? Depois que eu rasguei minha lista, já tinha decidido que era Bola de Neve, todos os dias eu estava indo pra igreja. Participava de tudo. Tipo, imersão. NV, partilha de mulheres, célula, culto de quinta. Hoje eu tenho aqui 345 notas escritas, cultos. De cultos. Do Bola de Neve. 345 cultos. Como se fosse, tipo, quase um ano, né? Para um bom perfeccionista, 345 é um bom número, né? Que é um número redondinho, bonitinho, né? Se fosse 347, ia ficar meio... Não, é meio estranho. É 345. E aí, menina, eu peguei e falei, não... Comecei todo dia na igreja. Mas o que aconteceu? Chegou no meu... Eu tinha uma festa para ir lá em Maringá. Eu tinha acabado de chegar aqui em Campinas, em fevereiro. Em março tinha festa de formatura de uma das minhas amigas de infância. As únicas que eu permaneci amigas. O restante eu precisei escolher. Se eu quisesse me restaurar. Porque senão não dá, né? Você andar com as pessoas que cometem aquele pecado que você é fraca, não dá. Sim. E aí cheguei na formatura nessa festa.
Gente, eu só tinha 1 mês aqui do Bola, vindo na igreja todos os dias. E eu já tinha me aberto, eu digo, confessado o meu pecado para a liderança. Falar, meu problema é esse, esse, esse. Eu quero sair disso, mas eu tô indo agora numa festa que tem tudo para eu não fazer nada disso. Para eu cair. Sim. A pessoa orou com o poder da palavra. Não foi gritando, não. No poder que é o nome de Jesus Cristo, que você seja liberta, que seus olhos sejam abertos. Não. E eu recebendo tudo aquilo. Falei, meu Deus, meus olhos vão ser abertos, tá bom. Fui, cheguei na festa. Gente, eu olhei pra pessoa que eu tinha relacionamento, eu falava, meu pai amado, o que eu tava fazendo? As vendas todas caíram. Todas que estavam sujas, hein? Desde quando a Lari lá ficava me discipulando. Foi assim, foi um cair. Uhum. Sabe aquela parte que fala que o Espírito Santo, né, tem poder, em nome de Jesus tem poder, a palavra tem poder para mudar o querer e o efetuar? Uhum. Gente, eu vivi nessa festa. Dele é o querer e o efetuar. E se eu tô nele, esse querer e efetuar, eu consigo, né? E eu falei assim, meu Deus, isso daqui não tá procedendo, porque minha vontade antes era outra. Era outra. E do nada, Neida, do nada, comecei a ter asco daquele pecado que era tudo pra mim. Sim. Que eu abraçava, eu falava, minha vida, vamos casar, vamos. Algumas pessoas aplaudiam, né? E aí? Eu falava, não. Gente, de lá, aí eu falei, eu não quero mais isso. Consegui aguentar, ficar perto, sem pecar, sem nada. Não bebi, foi o primeiro dia da minha vida que eu não bebi. Isso Todas as pessoas me esperando. Só pode ser explicado pelo poder de Deus, né, em você. Não tem outra coisa. Uhum. Não tem. As pessoas me esperando pra beber, tudo lá. Bia, vamos beber, vamos. Falei, hoje não. Isso começou. Voltei pra Campinas, falei, é agora. Me batizei. Eu escolhi me batizar. Eu falei, eu me batizei aqui em Campinas. Uhum. No meu batismo, foi uma alegria, independente que eu não tinha ninguém da minha família aqui, porque eles são do Paraná, obviamente. Sim. Não puderam estar aqui e tal, não tinha amigos, não tinha nada. Me batizei. E 13 dias antes de me batizar, eu caí de novo, aqui em Campinas. Mas eu caí e fiz o quê? Eu lembrava daquele amor que não me rejeitava. Eu lembrava daquele amor que falava, filha, você tá querendo sair disso. Continua me buscando que você vai me encontrar. Continua me buscando. E eu simplesmente confessei. Uhum. Eu terminei de cair, confessei. Confessei, sim. Chamei minha liderança e falei, fiz isso. Não existe pecadão pra Deus, né? Pois é. Não existe. Existe só perante a homens. Uhum. E o que eu quero que as pessoas achem de mim ou não? E você confessa pra ser curada, né? Eu quero Tiago fala agradar ao meu pai que tá lá nos céus. Sim. Eu confessei o pecado pra ela. Ela falou, Bia, seus pecados estão sendo perdoados. E aí foi quando eu decidi me batizar. Foi dessa última vez que eu pequei aqui em Campinas. E aí eu falei, agora eu não quero mais esta vida. Chega. Não dá. Uhum. Eu tive que escolher sair disso. Sim. Ponto. Quer saber? Eu ficava com tudo. Eu ficava com homem, eu ficava com mulher, eu ficava com quem viesse. Que viesse. Hoje, era pra eu estar uma pessoa depressiva, vivendo uma vida que alguns grupinhos aplaudem. E ainda falavam que eu estava sendo eu. Sim. Sendo que eu estava sendo um boneco de plástico, sendo feito qualquer coisa, a qualquer lugar. Uhum. Sim. Vazia, morta, Sim. seca, esturricada, não tinha nada.
Sim. Cara, Nada. que poderoso. Muito Meu. legal. Aí eu falei assim, eu não quero isso aqui. Eu não nasci desse jeito. Não nasci. Aí aqui, eu falei assim, eu vou descobrir quem eu sou. Mas não é buscando a literatura, porque eu fiquei lendo tanto e não encontrava. Meu, gente, eu não encontrava. E Eu quanta gente, Bia, buscava. tá buscando autoconhecimento. O que é bacana, né, pra pessoa se conhecer, mas a resposta, cara, do nosso vazio não tá no autoconhecimento. Quantas pessoas que eu vejo buscando, e que eu conheço, inclusive, e que, cara, é uma busca, mas, cara, não resolve Não vai. o vazio que a gente tem. Que só cabe Não preenche. uma coisa chamada Deus, Isso. presença de Deus. É isso. É o relacionamento que ele mesmo. A falta que ele mesmo colocou em nós, né? É o relacionamento com o Pai que tem que ser restabelecido. Foi por Jesus e você toma posse através da fé em Cristo. Uhum. Mas agora, se você lembrar da sua pergunta. Não era pergunta. Desculpa. Não Me era desculpe, pergunta. mas eu tava curioso. Não, eu também, depois que você falou, eu também fiquei curioso. Falei, Deu até ela um tem que tilt. terminar, ela tem que terminar essa história toda aí. Mas, sendo bem objetivo, a gente quer entrar num assunto agora que é muito importante para o ser humano em si, para o cristão mais ainda, e de um modo geral, para a família, para as famílias. Porque a gente sabe que esse assunto que a gente vai tocar agora, Bia, que você tem instruído as pessoas e tem levado as pessoas a um conhecimento disso, que é justamente a finanças, que é a organização pessoal financeira, é saber olhar as finanças com um olhar mais controlado, né? E a gente sabe que o brasileiro já é ruim nisso. O cristão, então, o Gui? O cristão brasileiro está inserido na cultura, ele segue muito cara. das práticas, né? Mas sabe por que eu falo que para o cristão é mais complicado? É mais ou menos assim, ô Bia. Pode fazer. No final Deus supre. Pode fazer. Deus vai dar um jeitinho. Meu, e não. Vamos jogar real? Não. Tem coisa que é nossa responsabilidade, né, Rodrigão? Então. E Bia, eu tenho muita pergunta para fazer sobre esse tema, cara. Porque eu acho que é um tema mais polêmico do que ele deveria ser, no Brasil, especificamente. Por alguns pontos, mas vamos lá. Não sei se você vai fazer alguma pergunta específica. E era isso, né? A Bia, ela tem ministrado, né, para uma série de pessoas e legal. ela tem prestado esse serviço de suporte, né? De dar essa posso chamar de consultoria? Uhum. Consultoria financeira. Então a gente queria que você falasse um pouquinho, Bia, disso e entrasse realmente a galera, o que a galera mais erra, o que o cristão precisa saber de tão importante. Finanças segundo a Bíblia, né? Finanças para o cristão. É justamente assim, isso. Como o cristão deve lidar com as finanças? Bom, vamos lá. Isso aí tem tudo a ver com a continuidade da minha história aqui. Beleza? Por quê? Eu comecei a identificar que a minha vida é a minha responsabilidade aqui. O que eu faço aqui é a minha responsabilidade. Sim. E comecei a saber quem eu sou. Né? Buscar aquela minha essência diante da palavra. Caminho, a verdade e a vida. Ponto. Eu falava, gente, mas como que eu vou ser satisfeita se eu não tiver dinheiro? Eu vou ficar triste? Ou eu vou ficar feliz? Porque tem tanta gente que... E aí eu começava a conhecer pessoas muito bem de vida, assim. Graças a Deus também eu venho de uma família bem financeiramente. Hoje, né, meus pais fizeram uma construção muito linda, assim, na história deles. Mas eu falei, gente, mas tem tanta gente com dinheiro e que é infeliz. Eu falei, não tá uma coisa relacionada com a outra. Eu falei, mas as coisas estão misturadas. E eu comecei a entender sobre identidade. Tá todo mundo buscando por algo, não é? Sim. Ser aceito, ser aprovado. Ser. E elas estão... A gente costuma fazer o quê? Aquilo que eu tenho
para eu buscar a aprovação de alguém. Eu preciso ter para o outro me elogiar. Eu preciso ter para dar de presente para o outro gostar. Eu preciso ter para as pessoas falarem, uau, ela cresceu na vida. Uhum. Falei, gente, mas a essência não é essa. Viver sobre a aprovação, né? Eu preciso provar. Exatamente. E eu comecei a entender isso. Eu falei assim, gente, mas o que é que está acontecendo? Aí eu comecei a entender que a nossa vida financeira, a gente simplesmente sempre coloca responsabilidade no outro. É porque me pagam mal. É porque... Governo. É muito imposto. É. Ah, mas tudo é muito caro. Desse jeito não dá. Então, a hora que a gente começa a assumir essa responsabilidade, entende? De ter a grana e entender que a grana aqui é só pra gente ter acesso às coisas. E não para a gente ser alguém. Meu, satisfez o meu bolso, satisfez o meu ego, é prejuízo. Se eu tô querendo gastar dinheiro para satisfazer o meu ego, e eu começava a ver pessoas comprando, aí eu andava no meio da bicicleta, né? Meu, querendo comprar bicicleta cada vez mais cara, de 20 mil, de 30 mil, 40 mil. Eu falei, gente, 40 mil? É errado comprar? Não é que é errado comprar. Mas é por quê? Porque daquela bicicleta ali, ele vai chamar atenção. A pessoa vai chamar atenção. A pessoa vai ter aprovação. A pessoa vai ter... Ela vai querer ser ouvida. Tipo, me conta aí. Tá fazendo sentido? Sim. Sim. Total. Entende? Claro. Total. E aí as pessoas buscam cada vez mais satisfazer o ego. Sim. Satisfez o ego e não assume a responsabilidade do dinheiro, meu, aí é perdição. É perdição. E eu comecei a entender que quando a gente fica atrás do dinheiro, a gente está lidando com as nossas emoções e não está conseguindo satisfazer, de fato, a nossa alegria, o nosso contentamento em quem nós somos. Isso se chama espírito de Mamon. E o espírito de Mamon, onde habita o espírito de Mamon, ali não habita o Espírito Santo de Deus, porque ou é um ou é o outro. Então, tem pessoas que adoram ao espírito de Mamon, mesmo tendo dinheiro ou não tendo dinheiro. Simplesmente. Porque se a pessoa não tem dinheiro, ela vai ficar triste. Por que vai ficar triste? Você tem tudo aqui na vida. Você tem tudo aqui, a sua vida. A gente acaba esquecendo o contentamento, a gratidão. Então, são muitas coisas, na verdade, da forma do qual a gente pensa e relaciona sobre o que o dinheiro... Para que o dinheiro serve? O dinheiro só me serve para dar acesso. 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 Se eu tenho dinheiro, eu consigo ter acesso ao avião ao invés da minha bike. Eu posso chegar mais rápido no lugar. Certo. Certo? Certo. Se eu não tenho dinheiro para pagar uma passagem de avião, eu vou de bicicleta. Então, o dinheiro me serve para isso, para melhorar a minha acessibilidade. Para me agilizar algumas coisas. Isso é o ponto que leva a pessoa a pensar que o dinheiro compra tudo? Só que ela enxerga, no final das contas, depois que ela tem tudo, ela vê que ainda não continua resolvendo. Eu sou um ser humano insaciável, é isso? Porque é o quê? Ela está satisfazendo a emoção dela. E se ela sabe quem ela está vivendo com contentamento. E ela está satisfeita com o que ela tem. É mais ou menos o que Paulo fala, aprendi a viver contente na pobreza, na fartura. Sim. Tendo tudo ou não tendo nada. Tendo tudo ou não tendo nada, a gente tinha que estar do mesmo jeito. Se eu mudo por causa da minha conta bancária, eu tô adorando ao espírito de Mamon. Interessante. Ponto. Se minha conta é negativa, eu tô triste. As minhas emoções variam de acordo com a minha conta bancária. Por quê? Entende? Quem tá te dominando? Porque se as minhas emoções são obras da carne. Se eu estiver andando no Espírito Santo, as obras da carne vão me dominar? Não. Com certeza. Porque aí se estabelece o fruto do Espírito. E eu vou ser o quê? Paciente. Vou ser uma pessoa tranquila. Vou ser uma pessoa que consegue aguardar as coisas. Ponderado. Não vou ficar com raiva. Quantas compras as pessoas fazem por raiva?
por decepção, por tristeza. Quantas compras as pessoas fazem naquela, sabe? Para você tentar preencher algo que só a presença de Deus preenche. Sim. E aí elas estão tentando comprar algo para mostrar quem elas são. E elas não são. A gente não é o que a gente tem. Eu já me muito peguei, louco. isso é muito louco que você está falando, porque eu já me peguei E o cristão fica com medo que eu disso. tenho uma vontade absurda de comprar algo. Certo. Comprei. Aí, depois de 3 dias, Passou. o negócio tava lá. Não, mas é assim. E o boleto tava Tava aqui. lá, e o boleto chegando, e o negócio tava lá, eu nem usei. É sempre assim. Você fala, meu, por que eu fiz isso? Arrependimento. Isso se chama... Você comprou, a gente foi negligente. A gente desperdiçou o que estava na nossa mão. Desperdiçou. Simplesmente desperdiçou. Ô, Ana, isso é muito interessante, porque assim, vamos lá. O cristão, ele tem o seu salário, ele tem os compromissos, né, as contas para pagar, ele tem os compromissos com a igreja, o dízimo, a oferta, e o que sobra, ele pode usar como ele bem entender, tá? Qual é a parcela que esse cristão... Vamos lá, a minha pergunta, eu tô pensando, eu tô formulando ela aqui, tô falando. O quanto que um cristão deve guardar do que sobra do seu salário, ou ofertar, ou abençoar missões, ou... Você tá entendendo? Qual que é a balança? Como que o cristão acha esse balanceamento perfeito, entendeu? Porque assim, será que eu estou guardando mais do que eu deveria estar ofertando em missões que precisam de recursos todos os meses? Será que eu estou ofertando mais do que eu deveria estar guardando para o futuro da minha família? Como que o cristão acha esse balanceamento? Quanto mais ele entende que ele é filho. Quem é filho é herdeiro. Nós somos co-herdeiros de Cristo, certo? Sim. Alguma coisa daqui é nossa? Nada. Somos mordomos. E administradores. Quanto mais a pessoa entender que ela é filha e que ela é herdeira, você cuidaria bem da sua herança ou não? Sim. Pô. Como que você vai ver que a pessoa está cuidando do que é seu? Quando você volta lá, vai ter mais ou vai ter menos? Mais. Ela vai ter multiplicado aquilo ou não? Sim. Parábola dos talentos, né? O que ela fez com aquilo? Isso é responsabilidade de Deus? Não. Ele diz que as bênçãos dele enriquecem. E ele deseja a riqueza para todos nós. É o tipo, 2 com Deus é muito, 20 sem é nada. Sim. Sem ele, nada. Nada, não vale para nada. Então, qual que é o ponto, né? Que virou, por exemplo, também a minha chave. Foi no momento que eu entendi, cara, isso aqui nada é meu. Nada é meu. O que é meu é a habilidade que o Senhor me deu. Eu descobri essa habilidade. E dessa habilidade, eu preciso gerar. Eu preciso produzir. E isso vai ser abundante. Isso vai ser muito. Isso vai ser bom não só para mim. Vai ser bom para todo mundo que está do meu lado. Para todo mundo que está do meu lado. Por que eu vou reter algo? Por que eu vou reter o dinheiro? O dinheiro por si só, até porque tem gente que tem tanto dinheiro e não tem nada no final das contas. Não, não tem amigos, tão pobre que não só tem dinheiro. família, não. Né? O dinheiro por si só, se ele não tiver uma finalidade, ele não serve para nada. Isso eu achei interessante que você falou. Para nada. O dinheiro, se ele não tiver uma finalidade, ele não serve para nada. Aí eu pergunto, qual que é o seu objetivo daqui 1 ano? Qual que é a sua próxima compra? Cadê para que você está trabalhando e você quer ganhar dinheiro, fazer dinheiro? Para quê? Depois não, ele vai sumir da sua mão. Vai sumir, ele não serve, ele some. É como se fosse um relacionamento, o dinheiro. Ele fica perto de quem cuida. É um relacionamento. Muito interessante. É um cuidado. E isso sim, eu digo que não provém de Deus, porque eu acho que no reino não teve, né?
Não tem nenhuma parábola dizendo de dinheiro. Dinheiro em si. A Uhum. parábola, Real. a O parábola real. dos talentos. São talentos, são habilidades. Não, o talento é monetário. O talento era uma moeda. É uma moeda. Uma moeda que poderia considerar se tinha pouco ou se você tinha muito. Isso. Então, mas a questão do dinheiro, que é uma troca, porque o talento você gerava, né? Algo. Você não pode gerar algo do talento? Sim, você multiplica, né? Teve aquele que multiplicou, recebeu 2, né? Recebeu São 5, duas, dobrou, 2 dobrou, e o que recebeu uma que escondeu. 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 Mas é muito o que você falou, né? Deus te dá habilidades para você multiplicar, Deus te dá recursos para você multiplicar. Porque, Eu creio muito nisso também. exatamente, aí acontece o quê? As pessoas, elas não multiplicam aquilo, porque elas acham que o dinheiro é tudo. Elas E aí acham que fica retendo e fica retendo, com medo, porque a segurança dela ela tá pondo onde? No dinheiro. no dinheiro. E não naquele que é dono, não só daquele dinheiro, de tudo. Sim. Aí ela só vai ficar com aquilo. A mão dela tá fechada. Tá fechada. Em 2 minutos o Senhor pode te colocar em outro lugar para te dar muito mais. E aí o Senhor diz que ser fiel no pouco. O que você está fazendo com o pouco? Né? Às vezes o pouco, a pessoa não reconhece que no pouco, Deus é Deus. Uhum. Que ela Aprender fala, a viver contente. eu vou ficar sem nada. Eu vou ficar sem nada. Mas você daria o seu dinheiro para alguém que não faria uma boa utilização dele? Não. O Senhor vê. Por isso que o Senhor fala assim, eu vou dar para aquele que está fazendo boa coisa, o que ele vai fazer? Vai dar mais. Vai dar mais. Uhum. Tira o que tem um aqui que escondeu e dá pro que tem 10. E não tem acreditado? O pobre fica cada vez mais pobre. Uhum. E o rico fica cada vez mais rico. Não é É. que tá na literatura, não foi nem o milionário que inventou isso. Isso é uma lógica da Bíblia. Uhum. O Senhor diz o que você está fazendo com o que está na sua mão, o quanto está produzindo. E a finalidade não é o que está aqui, é o que isso está gerando, está distribuindo, está compartilhando. É isso muito que vai interessante. ficar. Uhum. Ô, Ana, e onde entra a reserva de emergência nesse contexto? A reserva de emergência simplesmente é para você cuidar do ser mais importante que existe e para honrar o Senhor, porque é a tua própria vida. Reserva de emergência não tem nada a ver com dízimo. O dízimo, Mas a por reserva de- exemplo, é o reconhecimento de que nada é seu e você está simplesmente devolvendo. 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 Você fala assim, ó, beleza, tudo isso aqui é seu, e eu vou dar cada vez mais. Eu posso dar cada vez mais. Não tem. Você perguntou, né? Quanto eu vou dar de oferta? É. Quanto mais eu tiver esse entendimento que eu sou filha, que nada aqui é meu, eu não preciso reter nada aqui. E que não vai me faltar. Que tudo é dele e que a provisão vem de cima. Uhum. Meu, por que eu vou ficar com medo? Mas a reserva de emergência não é um Agora. certo medo também de faltar lá na frente ou em uma situação de escassez? É prevenção. Não é medo. É prevenção, porque assim como as formigas, que tem uma passagem na Bíblia que diz, Verdade. né, que ela não tinha chefe, não tinha ninguém ali para mandar nelas. Uhum. O que elas faziam? Na hora do verão, elas estavam trabalhando e já fazendo o quê? Guardando parte Uhum. para quando? Quando viesse uma outra época que elas não saberiam o que aconteceria, para prevenir, para que elas pudessem sobreviver. Interessante. É- cara. é- Isso é- chama prevenção. isso- Ah, José do Egito. Sim, o próprio José José do guardava Egito. parte de Guardou tudo Sim. o que ele fazia, muitos anos ele e guardava. depois 7 distribuiu. anos. 7 Sim. anos. Referente a 7 anos. Faraó, faz o seguinte, cara, deixa eu falar um negócio pra você. Faz uma reserva. Faz uma reserva porque os 7 anos vão bater. Pronto. E ele passou. Ele passou durante o deserto bem. Passou na dificuldade bem. E se ele fosse negligente com o chamado dele, Uhum. se ele fosse negligente com todo o trabalho dele, com tudo aquilo que ele estava fazendo, com o próprio tempo que ele estava despendendo ali naquele momento,
ele ia torrar tudo. Sim. Sim. E que lucro ele teria? Porque lucro é o quanto fica na sua mão. E isso remete, a gente falando de próprio José, remete-se à cultura, essa questão dele dar essa orientação para o faraó, remete-se a uma cultura do pai, Jacó. Jacó era um cara de posse. José tinha, fora ele, acho que 9 ou 10 irmãos com Benjamim, não me lembro. Mas a questão é, eles sabiam administrar os bens. Só isso, só essa palavra, administrador. E administrar é prevenir de algo que não está sob o controle das tuas mãos. Você se previne e você controla, porque eu decido o quanto eu guardo. Está nas suas mãos. Está nas suas mãos, está na minha mão o quanto eu guardo. E você falando isso, Ana, e eu me lembrando também da história de José, para mim fica... Eu acho que até o Espírito Santo me trouxe uma clareza de que em tudo é o Espírito Santo que vai direcionar as nossas ações. Então, talvez existam momentos nas nossas vidas que ele vai falar assim, cara, poupa, segura um pouco, não dá tanto de oferta aqui, segura um pouco e poupa, porque você vai passar por um período de escassez lá na frente. Isso aconteceu com José do Egito. Uhum. Foi Deus que falou para ele poupar, certo? Em outros momentos, talvez Deus vai falar, cara, dá tudo que você tem, né? Sim. Porque está sendo utilizado para algo. Exatamente. É isso aí, é o que você falou. Entendeu? E aí entra naquela questão, nossa, mas você pagou tudo isso? Ué, se eu tô comprando algo que me é útil e eu estou usando, ponto. Eu é quem dou valor, não é o preço que as pessoas veem. Sou eu que dou valor naquilo que está na minha mão. Que valor que eu estou dando para uma semente que o Senhor colocou na minha mão? Você tem razão. É isso. Porque sabe o que é administrar? Deus vai habilitar as coisas na minha vida se eu administro bem aquilo que Ele já me deu. Claro. Essa uma, o que você fez com ela? Você cuidou? Você tratou? Você foi atrás? Se esforçou? Buscar o reino dos céus através do quê? Do esforço. Tudo depende da gente, não depende mais nada de Deus. E a gente tem muito medo de falar de dinheiro, de falar não sei o quê, porque às vezes só esquece de qual é a função do dinheiro. Cara, é muito interessante. Não é para dizer quem eu sou. É para cumprir o chamado do qual eu fui utilizar como uma finalidade. feita. Para cumprir o meu chamado. Acho que a gente estava conversando aqui fora também, né? Se vocês acreditam em algo, por que não investir, né? Se esse projeto é um projeto de Deus, por que não investir? Exato. Exatamente isso. Entendeu? E falta, Ana, você trabalha com isso, você dá consultoria sobre isso. Falta esse entendimento, principalmente para o cristão. Esse entendimento é raso. É raso. É raso, tanto na forma, por causa da chamada educação mesmo, educação brasileira, né? A gente é muito bom para se programar para coisas imediatas. Uhum. A forma do que a gente aprende a lidar. Você é ótimo para programar o seu dia de amanhã e realizar ele. Ótimo. É verdade. Mas ninguém ensina a gente, igual tem numa cultura, seja do Japão, da Suíça. Eles ensinam as pessoas a começarem a pensar não só no aqui e agora, mas na prevenção, no amanhã. O japonês trabalha isso com com planejamento. Muito vigor. Né? Um planejamento, só tem planejamento porque tem um tempo para ser executado. Ponto. Tudo que tem um tempo para ser executado chama planejamento. A atividade, o quê? Para quê? Né, que eu vou fazer aquilo? E em quanto tempo? Ponto. Ninguém aguenta esperar mais 5 minutos. Né, a internet caiu ali, você não aguenta esperar mais 3 segundos para voltar a conexão. Não, Ixi. Imediatistas. Né? E imediatistas. E isso é o espírito de Mamon.
Uhum. A gente é cercado por essa cegueira. É cercado por essa cegueira. A gente só quer o aqui e agora, e você quer consumir. Isso chama um consumismo exacerbado. Aí as pessoas falam, meu, pra que eu comprei aquilo? Pra que eu fiz aquilo? Por que compra que eu fui emocionado? Não tô Quantas, usando. Por que a pessoa não sabe por que ela comprou? Não tem finalidade. É só para cumprir um prazer. Imediatos. Se for um propósito a longo prazo, ponto. Eu não sei construir algo a longo prazo. Quer dizer, eu não consigo ter essa visão de que eu preciso comprar um veículo. Mas esse veículo, deixa eu comprar a roda aqui, deixa eu comprar um limpador ali, deixa eu comprar isso aqui, vou juntando. Na hora que eu tiver o dinheiro completo para o veículo, eu vou lá e compro. Eu prefiro colocar a cara num carnezão, é isso? Eu prefiro financiar e pagar 3 carros. Porque ela vai se saciar, o ego dela. O Eu preciso ter um emocional, carro, né? o meu conforto, eu preciso de conforto. Que conforto que a gente precisa? Antes Agora, a gente precisa suprir interessante. nossas necessidades, depois o nosso conforto. A gente inverte a ordem. Simplesmente inverte a ordem. Negligente. E a gente age igual criança. E na Bíblia diz que pra gente agir como criança, mas na verdade ter um coração de criança, uma inocência, pra ter aquele coração que, você não tem raiva. Uma criança tá rindo pra você toda hora, você tá fazendo um monte de coisa errada e ela tá rindo ali, né? Na inocência. Mas que a gente tem o quê? Pensamentos e atitudes de adultos. Não é fazer o que eu quero, o que eu tô afim. É fazer o que é necessário. É bem diferente. Uhum. É necessário pagar as minhas obrigações. É necessário pagar a minha conta. É necessário eu viver dentro do meu padrão. Eu posso isso agora. Mas as pessoas acham que pode a parcela. E paga a parcela. Não é parcela. Esse negócio de pagar parcelado é muito interessante, né? Porque você vai em outros países, não existe esse negócio de pagar parcelado. Produtos, né? Por exemplo, um celular ou qualquer coisa que você paga parcelado hoje no Brasil. Produtos menores, né? De menor valor agregado. Porque um carro, uma casa, você paga parcelado no mundo todo, né? Mas produtos assim menores, sei lá, você vai no mercado e você parcela a compra de mercado, você vai e compra, sei lá, uma roupa, você parcela no Brasil. Em outros países não existe isso, é só no Brasil. Talvez seja por conta disso, né? O brasileiro, ele quer ter hoje. E ele não pensa no amanhã. E ele não pensa no amanhã. Ele não pensa na prevenção. E haja suprindo a emoção. Nossa, hoje eu tô rimando, né? Mais ou menos isso. Mas é isso. Isso é interessante mesmo. Ele não pensa na prevenção, ele só quer satisfazer a emoção. Porque biblicamente, vocês me ajudam aí, eu não lembro. Biblicamente, Deus não fala que Ele vai me dar para o meu conforto. Ele diz que vai suprir minha necessidade. E Ele sabe tudo o que você precisa. Quem que não sabe é a gente. E enriquecer diligentemente leva tempo. Hoje a gente todo mundo quer enriquecer do dia pra noite, né? Ponto, a gente tá indo contra Loteria. o primeiro princípio do Senhor. Como que você enriquece Do dia noite pra pro dia? noite. Loteria, né? Você vê Apostas, né? as filas de casas lotéricas, cara, E dos jogos celulares? Sim. jogos, né, de apostas, tanto de esportes, né, e outros. Day trade. Você já ouviu falar que day trade não é investimento? Tem um livro, não é investimento, day trade. No momento que uma pessoa ela tem que perder para você ganhar, isso não é investimento. Investimento, todos ganham. Uhum. Investimento é a partir de um lucro que é dividido entre todos. Ponto. Isso é investimento. Legal. Investimento é algo que você colocou zero aqui, passou um tempo, aquilo aumentou. Só que ninguém perdeu. Ninguém perdeu. Agora, Ninguém, nem você mesmo. Não. O day trade que você Day está falando trade é você assim, precisa no dia. o cara precisa perder para você ganhar. Aham. Sim. Alguém tem que perder pra você ganhar.
Eu falei, cara, isso é sensacional. E quantas pessoas, por que você abre a internet, vê quantas pessoas que dão certo no day trade? Nossa, pouquíssimas. Ninguém vai ver o tempo que ela ficou de consistência estudando. Ninguém vai falar sobre o gerenciamento de risco dela, que é a prevenção que ela tem, o tanto que ela sabe que ela pode arriscar ou não. Claro, isso aí. Mas a maioria, por que perde? Porque começar... Que é imediato. Porque o seu ganho, ele é o quê? Ilimitado no day trade. No dia, você pode fazer ilimitado. De 0 até é ilimitado, é realmente. ilimitado. O que sobe aqui, ó? Vou ficar rica. É. É agora. Uhum. É a Eu vou forma mais apostar. fácil, rápida. Você perdeu ali, você fala, não vou aceitar que eu vou perder, eu quero ganhar. Ego. É. Não aceita perder. Ego. Satisfez o ego, prejuízo no bolso. Satisfez o ego, prejuízo no bolso. Satisfez a emoção, prejuízo no bolso. Não tem jeito. Isso não é finalidade. O dinheiro não foi feito para satisfazer a minha emoção. Quem foi feito para satisfazer as minhas emoções, para me acalmar? Quem que é capaz de controlar minhas emoções? Ponderar as minhas emoções. Só o Espírito Santo. Só o Espírito Santo. Só cabe ele. Sim. E eu vou... Minha vida mudou quando eu descobri isso. A minha mãe é verdade. compulsiva. A minha mãe. De compra? De compra. Ela ama comprar. Ama comprar. Mas tem tudo a ver com a história dela também que ela teve lá na infância. Né? Ela teve muita falta. Aí ela... Minha irmã desenvolveu o mesmo hábito da minha mãe. Gosta de comprar. Eu falei assim, por que eu tenho que ir nisso? Não. Mas elas têm uma alegria tão gostosa de ver, né? Meu, mas é muito gostoso, né, cara? Você está com o dinheiro no bolso, você vai lá comprar. Não parece que você aumenta até assim, você fica... Sim, é... Né? Você dá um... De fato, Uau! não, Bate aqui. fisiologicamente tem liberação de Endorfina. né? Quando Sim, você adrenalina. compra alguma coisa. Sim, hormonal. É. E por que eu não libero esse meu hormônio? Diante da presença do Espírito Santo. Louco, não? Então, é um negócio muito Só que louco, requer, né? sabe por quê? Requer tempo. Requer relacionamento. Requer diário. intimidade. Requer renúncia. Requer falar, cala a minha boca das minhas vontades carnais. Não vou satisfazer porque isso aqui não vai me levar em nada. Vai levar pra onde que diz a Bíblia? Pra morte. É por isso que Cristo se coloca na É posição. muito louco. Por isso que Cristo se coloca na posição assim: vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. A opressão também financeira. Entende? Porque quando você descobre a pessoa de Cristo, vou gastar? Estou precisando? Acho que não. Vai ser normal você pensar sobre isso. As pessoas não vão te julgar porque você é mesquinho, você é chato, você não compra. Não, eu vou comprar, que eu estou comprando de uma forma inteligente. Com finalidade. Com finalidade. Eu aprendi a ter contentamento com o que eu não tenho. Isso é sensacional. É Eu me libertador. contentar Sim. com o que eu não tenho. Libertador. E se contentar com aquilo que eu já tenho, né? Com aquilo que já E tá. lidar bem com aquilo que eu já tenho. É isso. Libertador. Só que eu vou fazer uma provocação para vocês dois agora. Por que vocês acham que a liturgia, né, da igreja brasileira é louvor, momento de dízimos e ofertas e aí a palavra principal? Por que eu falo isso? Quando você vai visitar outros países e você assiste cultos em outros países, você não vê esse momento, pelo menos na grande maioria. Talvez nos países latinos você veja, mas você não vê esse momento de dízimos e ofertas. Por quê? Porque eles já entendem que eles já têm que contribuir. Então você não precisa ter aquela chamada. Por que vocês acham que no Brasil a gente precisa necessariamente ter aquele momento? Porque o povo latino-americano, principalmente do terceiro mundo, tem essa necessidade. Tem essa necessidade de ouvir. Pode investir aqui nesse objeto abençoado por Deus, que a sua vida vai mudar, a sua vida vai prosperar. Vai fazer esse mesmo programa e oferecer esse mesmo tipo de coisa lá na Europa.
A gente tem uma necessidade. O brasileiro, vou falar brasileiro, tá? O brasileiro tem uma necessidade disso. Porque isso é uma cultura onde eu dou algo para receber algo. E a gente só consegue manipular pessoas de baixa educação. Isso eu considero que é uma manopla política. Então, vamos lá, vocês estão falando que esse momento que a gente tem aqui na igreja brasileira, de dízimos e ofertas, pode ter surgido com uma motivação de controlar e manipular? Aí a gente está falando da liturgia. Não que eu não devo dar o meu dízimo, não devo dar a minha oferta. Não. Não, isso não tem discussão. Isso a gente isso é discutível. No mundo todo. Isso. Agora, essa necessidade de ter essa chamada, esse apelo. Justo. Entendeu? Porque as pessoas não têm conhecimento. Eu só faço um apelo, eu fico insistindo em algo quando a pessoa não conhece. Não conhece, não sabe o que tem que fazer. Sim. Exato. Uma coisa que você vai falar assim, não tem nada a ver. A Bia agora, toda vez parece que ela vai lá no além, né? E volta. Pegar metrô na Europa. Quem fica te cobrando pra você pagar? Você já foi pra Europa, eu acho. Uhum. Não sei. Lá, você entra, não tem uma pessoa te cobrando. Mas eles entendem, pra que eu vou ter uma pessoa aqui cobrando? Eles entendem que todo mundo que tá lá é natural das pessoas. Tem país que não tem nem catraca. Tem país que não tem Você pode entrar e sair sem pagar nada. Pode. Mas a pessoa sabe que a cultura que eles geram, uma pessoa não vai ser capaz de fazer isso. Pra que ela vai fazer isso? Nem passa na cabeça. Agora, no momento que a gente não conhece, no momento que a gente não é educado para isso, e que a gente não entende qual é o porquê, o que é primícia ao Senhor, não conhece da palavra, eu acredito também que é muita questão, a gente não tem conhecimento da palavra. Da palavra, né? Com certeza. Da Bíblia. Eu falo, começa por mim. Agora, a gente quer ficar lendo livro. Lê a Bíblia, tá tudo lá. Sim. Agora você vê, né? O pastor, né? Os pastores nas igrejas, né? Todo domingo remetem a essa situação de, né? Olha, irmãos, você tem que dar o dízimo, tem que dar a oferta, porque você está fazendo aquilo que a Bíblia pede para fazer, aquilo que Deus pede para você fazer, para você ser fiel no pouco, certo? Ok, mas por quê? Eu entendo também que os pastores fazem isso porque talvez chegue uma pessoa nova que justamente sempre falou assim: eu não vou encher esse pastor de dinheiro não, porque, para de encher esse pastor de dinheiro. Ele que tá... Então, assim, entende? Que em algumas culturas você não precisa fazer isso. Não. A gente teve... O Brasil teve um problema sério em relação a isso, né? De pastores que a gente sabe que foi comprovado que... Não só pastores, né, gente? Mas, assim, de corrupção. Sim. Dentro e fora da igreja. Porque as isso é um pessoas ser não humano. conhecem, não confiam. Porque um pastor é um ser humano. Exato. Ele tem as emoções, ele tem... Ponto. E as pessoas colocam toda a expectativa no pastor. Claro, o pastor tem que E ser não perfeito, em né? Deus. É. Se eu coloco minha expectativa em Deus, eu sei que Ele quem supre, eu não vou ter dúvida de dar o meu dízimo. Perfeito. E eu vou dar com alegria, e cada vez eu vou querer ir, eu vou querer dar mais. Não é? Sim. Perfeito. Simples assim. Agora entra a religiosidade, os maus testemunhos, como você disse, a corrupção. Sim. E a gente vai ficando nessa É. coisa difícil. Enquanto alguém se levanta com coragem para começar a abrir, pensar, fazer aquilo que o Senhor nos Sim, chamou para fazer. Claro. Sim. Ô, Ana, eu te fiz aquela pergunta, né? Ana, quanto que a gente tem que poupar? Quanto que a gente tem que dar de oferta, etc. Eu tô lendo um livro que é muito interessante, chama Economia do Reino.
Você já leu? Eu também tô lendo ele. É. Aham. Então, eu te fiz essa pergunta pensando nesse livro, porque ele fala basicamente que, claro que não é uma regra, mas que ele identificou entre as pessoas 4 tipos, né? O primeiro é o doador, que é aquele cara que entende que tudo que ele tem que prosperar para abençoar a obra de Deus aqui na Terra. Você tem o moderado, que é aquele que pensa que ele tem que ser um bom mordomo. Então ele tem que sim abençoar e financiar a obra de Deus aqui na Terra, mas uma parte ele entende que ele tem que sim usufruir do que Deus dá e poupar uma parte. É um cara mais moderado. O terceiro é o transformador, que é o cara que entende que o simples financiar a obra de Deus aqui na Terra não é suficiente para ele. Ele entende que todos têm que colocar a mão na massa. Então, eu financiar um missionário na Índia não é suficiente. Eu tenho que ir para a Índia também para ajudar nessa obra missionária e pregar o evangelho ali, enfim, é o transformador. E o último é o abnegado, que é o cara, é o missionário que ele não precisa de nenhum recurso. Ele vai na fé e sabe que Deus vai prover de forma sobrenatural e dia após dia ele está ali fazendo a obra, sabendo que Deus vai mandar chuva quando precisar, enfim. Então, eu achei interessante esses tipos de pessoas que ele identificou, né? Claro que não tem uma regra. Eu, por exemplo, não me identifico com uma só, eu acho que eu sou uma mistura, mas eu achei interessante, assim, nem todos são iguais, né? Nem todos pensam igual. Isso aí entra muito no que diz diante da, vamos dizer assim, educação financeira, né? Que traz muito na prática coisas técnicas. A gente tem tanto um perfil consumidor quanto um perfil investidor. A gente tem os dois lados. E aí cada um acaba contabilizando de alguma forma, colocando características diferentes, né? Tipo de consumidores e de investidores. E aí no final resume, e existe daí esse conceito aí, resume um modo geral, né? Esses 4 do Economia do Reino. Então assim, e o diferencial que faz o primeiro passo é a gente identificar quem que nós somos diante dessas personalidades, porque não tem um certo e errado. Não tem um certo e errado. Mas todos têm uma parte que dá pra ajustar. É isso mesmo, ele mostra, né? É o Matheus Ortega, né, que escreveu esse livro. Todos dá pra ajustar. Todos dá pra ajustar. Todos têm os seus defeitos e as suas qualidades, é isso. Somos nós. E esse que é o diferencial. Não vai tipo, nossa, tem um modelo ideal. Eu creio que o modelo ideal é aquilo também que diz lá na palavra, né? Não especificamente estava ali no livro escrito. Eu estou bem no início do livro. Eu estou acho que no segundo capítulo, terceiro capítulo. E aí, mas eu tenho muito essa questão, né? Que aprender a me contentar. Não importa com quanto que eu tenho. E eu sou responsável por produzir mais e parar o dinheiro na minha mão. Sou eu. É vontade de Deus que eu não tenha dinheiro? Eu acredito que não. Porque se eu não tiver dinheiro, você concorda que vai dificultar as coisas acontecerem na minha vida? Sim. Eu vou ficar dependendo cada vez mais de terceiros. Exatamente. Eu vou ficar dependendo cada vez mais de falar, meu Deus, e ainda colocando a responsabilidade em Deus. O Senhor não me abençoa. O Senhor não me abençoa. O Senhor não me abençoa. Eu consegui ficar aqui em Campinas, não voltar, eu fiquei 7 meses desempregada aqui em Campinas. Porque quando eu me mudei pra cá, que eu comecei a buscar vamos dizer, cortar meu cordão umbilical dos meus pais financeiramente, né? Porque é o meu primeiro trabalho. Falei, eu já tinha aprendido lá em Maringá sobre essa questão. Guarde todo mês, além do seu dízimo, guarde um pouquinho, guarde um pouquinho, guarde um pouquinho. Comecei a trabalhar, comecei a guardar. Diante de um ano, em um ano eu consegui fazer a reserva suficiente para eu viver os meus 7 meses desempregada. Entendeu? Porque ia chegar no meu último mês, já estava acordada com meu pai e com a minha mãe. E eu estava numa paz tranquila. Pai e mãe, se chegar a tal data, realmente não tem como ficar aqui. Se for para vocês me sustentarem, faz mais sentido me sustentar em Maringá, né? Beleza. E aquela paz tranquila.
que excede todo entendimento. Uma paz que é a presença de Deus. Uhum. E eu entendendo essa diferença do que o dinheiro estava me servindo, por que eu estava guardando. Eu não estava colocando minha confiança na minha reserva, mas eu estava guardando que ele ia Com um prover propósito. e com um propósito de que quando eu precisasse, eu estaria usando ela da maneira adequada, sem gastar tudo de uma vez. Eu estava comendo em lugares mais baratos. Isso muda quem eu sou? Eu não estava andando de Uber, estava de bicicleta. Uhum. Muda quem eu sou? Pegava busão. Porque eu estava entendendo aquela fase e eu estava conseguindo viver. Gente, no meu último mês, me abriu a porta de trabalho da Unilever. Eu acho muito legal, cara, como Deus faz. Ah, Que é no limite, né, cara? Não, Muitas no vezes é último no limite, mês. assim, pra mostrar, calma, eu No tô limite cuidando de sempre para tudo. educar, né? É sempre para educar, sempre para você fazer amadurecer, né? E isso é a cultura do reino. O reino é ganho a força. Força. Esforço. E a gente precisa se sacrificar, fazer renúncias. E finanças é a mesma coisa. A gente não quer fazer renúncia. Não quer fazer renúncia. Não Quer quer. que caia do céu, né? A gente não quer. A gente quer aqui agora, fácil. Depois eu dou um jeito. Aí o bolso fica com rasgo. É. Você bota ali e não para nada. 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 É que, na verdade, eu sempre quero e busco viver no conforto, né? Porque a minha carne é tendenciosa a viver naquilo que me faz Agrada. confortável, naquilo que me agrada, Ah, sim, é. naquilo que eu quero, naquilo que eu desejo, entende? Mas, em nenhuma passagem bíblica, Deus chamou homens parados, sentados, assistindo Netflix. Vendo o que diz sobre ficar vendo o vento passar. Ficar vendo o tempo passar. Não. Não. Não, correr atrás. Não tem. Plante que você colherá. É isso. Ninguém inventou isso. Já foi criado diante da palavra, né? Sim, O Senhor Gálatas, disse. né? sim. O Senhor Ana, disse. qual que é o principal conselho? Eu não vou falar para um cristão, porque aí, mas, né, a gente está nesse meio e a gente vê que as famílias são abaladas ainda, tanto é que o próprio pastor fala que muitos casamentos são quebrados, a maioria dos casamentos, dos relacionamentos, das famílias destruídas, não são quebradas por traição, mas porque realmente o financeiro abala. Eu não sei se é justo eu perguntar para você, mas qual que é o principal conselho para esse tipo de situação, né? Para quem está enfrentando essa situação de desemprego, para quem está enfrentando essa situação de o salário ainda é muito menor do que aquilo que eu necessito, né? O que você tem visto em todo esse cenário que você fala, meu, faz isso e isso, que você não vai te dar dor de barriga? Meu, isso é muito polêmico. Porque assim, na questão você falou assim, de divórcio que acontece por traições, né? Todos esses problemas que você acabou de dizer, muitas vezes, acontecem por uma infidelidade financeira. Porque divórcio acontece porque os maridos, as esposas, não conhecem como eles usam o dinheiro. E eu uso o dinheiro de acordo com o meu comportamento. Se eu conheço como eu uso, eu sei quem é a pessoa. As pessoas não estão se conhecendo, não estão se conversando, não estão se respeitando. É muito louco, porque a forma com que a pessoa gasta o dinheiro reflete simplesmente sobre quem é ela. Interessante, hein? Simplesmente. E as pessoas têm medo de olhar para quem elas são. Famílias que estão endividadas, pessoas que estão com desemprego. Meu, a questão é não se compare com outras pessoas, primeiro ponto. Não se compare. A comparação faz eu entrar num desespero. Falar, meu, eu não vou conseguir, o outro tá conseguindo, o outro tá indo, eu não tô, eu não sei, eu não tenho esse conhecimento, porque tá sempre olhando para o outro. No momento que eu volto de novo a dizer sobre a palavra, meu, examine-se o homem a si mesmo.
olha. O cara que tá desempregado, meu, qual que é a minha habilidade? Qual a habilidade que você tem? O que você sabe fazer? Não tenha medo de vender. Não tenha medo de falar. Isso eu tô falando que eu comecei a não ter mais medo de falar que eu falo de finanças agora, né? Não tenha medo de falar daquilo que você sabe fazer, daquilo que você foi chamado para fazer. Meu, você não sabe fazer nada? Não é possível, você tem um talento. Com certeza. Creia nisso. Busque, examine se o homem é a si mesmo, pare, tenha tranquilidade. Família está desempregada com um monte de conta chegando? Não faça mais contas, segura a mão e pare e analisa a situação. Uhum. Meu, eu sei fazer o quê? Eu sei fazer uma comida, eu sei fazer um doce, eu sei Mexer no jardim. mexer no jardim, vou oferecer serviço, eu vou produzir, eu preciso me movimentar, eu preciso vender. Maior habilidade que a gente precisa aprender é vender, é falar daquilo que a gente tem. Então, a pessoa que está desempregada, hoje, tem número de desempregados, sim, ou seja, são pessoas desocupadas, mas tem um monte de vaga aberta. Por que será? Louco, né? É. Tem um monte de vaga aberta. Uhum. Isso é muito, é um ponto para se pensar, para refletir. Eu trago muito isso nas consultorias. É para a gente refletir de uma outra forma. Por que tem um monte de vaga aberta? Eu estou precisando de buscar capacitação? Eu estou precisando de investir aquilo que eu tenho, meu tempo, adequadamente, oferecendo serviço? Então, a pessoa que está desempregada, meu, tenha calma, não se compara com o outro. Para, olha, vê quais são as suas habilidades, vê o que você pode fazer de renda extra. E ocupa o tempo não é olhando no aplicativo de celular para gastar. Ou para tentar jogar. Uhum. Ou para ganhar Ou para de tentar forma acertar na rápida. loteria. Não, não é isso que vai resolver a tua vida. É um caminho que vai resolver. É passo após passo. Agora é simplesmente a gente fala assim, agora você vai ter que colher as consequências das suas escolhas. Vai ter que doer. Dói um pouco. Uhum. É triste dizer. Dói. Meu, ter dívida não é legal. Né? Tá endividado, tá desempregado, tá numa situação. E isso consome a nossa mente, né? Quando você tá desempregado, ainda mais pai de família, que tem muitas crianças, às vezes Claro. tem a esposa para Tem cuidar, uma tem tudo. responsabilidade, né? E tá com sim. E tem. Eu atendi esses dias cliente que tava com a casa para ser entrada em leilão. Mora no Alphaville. Ponto a se pensar, para que eu moro no Alphaville? Eu precisava mudar isso. Então, a pessoa precisa entender o primeiro ponto. Ideal. Sempre. Pare, reflita, olha para si mesmo, entenda onde você está e o que você tem. E começa a girar ali. Começa a vender, fazer renda extra. E espere. Não gaste mais. Enquanto não entrar. Não gaste mais. Enquanto não entrar. Começou a entrar, começa a pagar a conta. Começa a pagar a dívida. E tenha calma. Meu, quem tem calma, né? Quem tem Quem calma, tem paciência. E você sabe, Gui, que é uma pergunta que eu sempre olhei algumas coisas, né? E eu conheci pessoas assim durante meu trajeto como cristão, que era assim, Bia, era um homem trabalhador, ganhava um salário mínimo, tinha 5, 6 filhos e supria tudo. Eu falava, cara, me explica aí qual que é o milagre? como você consegue? E a resposta era sempre a mesma. Deus provou. Multiplicação dos pães. É, só pode ser, cara. Isso é real. Negócio que... Porque ele deve cuidar bem. Deve ser um pai presente. Deve estar na família. Ele gasta o tempo dele com coisas que têm utilidade. Não para provar quem ele é. Muito forte. Forte. Isso é uma realidade. Sim. Mas que a Ana, a verdade seja gente dita. tá encaminhando pro final do nosso Bora lá. podcast. Aí eu quero fazer aquela pergunta que nós sempre fazemos, que é 2 ou 3 livros, ou um livro que, assim, te marcaram e que você não consegue esquecer, e por quê? Boa. Meu, livros é um negócio muito polêmico, né, também. Porque, assim, é uma construção. A gente se torna uma construção de tudo aquilo que a gente lê e de quem a gente se relaciona. Certeza. Lê, assiste, relaciona, né? É uma coisa muito louca. Então, assim, um livro é muito difícil dizer assim, um livro do qual me marcou muito. Mas o livro que me impulsionou a ficar mais apaixonada ainda
pela Bíblia foi o do Napoleão Hill. Não sei se você já ouviu dizer. Quem pensa enriquece, ou as 16 leis do sucesso, ou toda aquela coisa. O cara foi uma pessoa que saiu do subúrbio ali, né? Sim. Saiu. Ele era humilde, ele não tinha condições financeiras. Ponto. Ele simplesmente ficou observando comportamentos de pessoas que foram milionários da época. Ele ficou 30 anos observando e escreveu um livro para guiar, escreveu uma filosofia para guiar você a ter sucesso. Gente, mas o que está escrito nesse livro aqui? E lá começa a falar, tenha um mastermind, tenha algo que te direcione, seja grato. Tá lá, seja grato, trabalhe. E, gente, ele não ficou 30 anos para fazer isso daqui, não. Não ficou. E hoje, esse cara é o cara que ele é referência para empreendedores, para líderes mundiais. Mais Esperto que o Diabo é um livro, um best-seller, né? Napoleão Hill também. Napoleão Hill. Napoleão Hill, na verdade, eu já ouvi falar isso. 95% do conteúdo é Bíblia. Bíblia. É Bíblia. Eu falei, gente, e por que eu tô lendo tanto livro? Eu fiquei apaixonada quando eu li 16 Leis do Sucesso. Meu, é sensacional, porque eu também, às vezes, eu fico falando muito com pessoas, empresários e tal, essa coisa de negócios, isso me atrai, é uma literatura que te atrai de uma outra forma, né? Tira aquela coisa de igreja, de religiosidade. Eu falei, mas isso são princípios natos da Bíblia. Eu falei, mas o livro daí que transforma a minha vida, não tem como dizer, é entender que é a Bíblia, a palavra, eu sou o caminho, a verdade e a vida. É isso. E foi nesse caminho que eu decidi começar a andar. E depois de 8 anos eu posso dizer que aconteceu um milagre? Aconteceu. Fui liberta? Fui liberta. Ponto. Aquilo que me aprisionava não me aprisiona mais. Sim. Ah, é real? Mas você tá duvidando e não tem... Só olhe os frutos. E os frutos é visto com o tempo. É isso aí. Né? É visto com o tempo. Com o tempo. E esses frutos não fica só para mim, fica para todas as pessoas que estão ao redor. E eu não preciso ficar falando, as pessoas verão. Né? Aquilo que você está produzindo, aquilo que você está fazendo, as pessoas verão com o tempo. Sim. Então, a hora que eu entendi isso, eu falei, eu preciso ter um guia, uma filosofia da minha vida, é o caminho que traz a verdade à vida. Ninguém morreu, ninguém me perdoou. Só foi um que me perdoou. Isso que é poderoso. Se eu não tivesse esse perdão, eu não estaria aqui hoje. Nem eu, nem você, ninguém. Não. Quem é esse cara? E foi esse livro que me transformou e me transforma todos os dias. Sim. Se você fala, por exemplo, de fruto, né? A árvore não come do seu próprio fruto. Quem come são as outras pessoas. Exato. E ela faz sombra para outras pessoas. Interessante. Muito bom. Ia falar mais alguma coisa? Não, aqui se deixar a gente vai embora. Fique à vontade aí. Bom. A verdade liberta. A verdade liberta. E só tem uma verdade. Só tem uma verdade. Que é incontestável. Existem pessoas criando verdades falsas, com um adjetivo. Falso. Que isso só vai até um certo ponto. Mas isso não traz nada para a eternidade. Isso não traz de fato o verdadeiro valor. Isso não traz de fato a verdadeira alegria. Isso não traz de fato as coisas passageiras. Amém, queridos. Ana, assim. Obrigado pela sua história aí. Tenho certeza que alguém aí vai ser impactado. Em nome de Jesus. E comente, se você foi impactado aí pela história da Ana, comenta, compartilha com a família. Porque é isso, né? Quando você compartilha, quando você curte o vídeo, quando você está comentando ali sobre o vídeo, o YouTube entende que é relevante e aí ele mostra para mais e mais pessoas. Rodrigão, considerações finais? Ana, obrigado. Cara, foi top demais. Eu acho que em tudo que a gente discutiu, com certeza vai ter pessoas que vão se identificar no seu testemunho de vida e naquilo que você falou. Com certeza. Sobre finanças. Glória a Deus. Só posso dizer toda a honra, toda a glória ao Senhor. Que aqui nada é meu, nada é sobre mim, é sobre aquilo que Ele tem poder para fazer
e é infinitamente muito maior do que a gente possa imaginar. Amém. E isso é só para os loucos. É isso. Amém. Muito obrigada, viu? Obrigado. É isso. Pessoal, ficamos por aqui. Até semana que vem. Valeu. Top.